Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast do Comitê Guandu, Quanto Vale a Água? Esse é o primeiro episódio de uma série de vários outros episódios a respeito de segurança hídrica, de água e a respeito, principalmente, do sistema de recursos hídricos, como a gente entende. Estamos muito felizes de podermos estar compartilhando todo esse entendimento que nós temos com vocês, porque é nada mais justo do que fazer isso quando a gente está falando sobre a gestão compartilhada dos recursos hídricos. Então, hoje, especificamente, no primeiro episódio, a gente vai falar sobre a gestão da água bruta, a importância dos comitês de bacias e, principalmente, aqui da nossa casa, né, que é o Comitê Guandu. Temos aqui 3 peças fundamentais, né, em todo esse processo, que vão estar nos acompanhando hoje e ensinando, compartilhando um pouquinho desse conhecimento conosco, que é a Moema Versiani, a Ana Aste e o Hendrik Mansur. Vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, que no meu roteirinho tem a apresentação deles, mas eu acho melhor cada um se apresentar. Então, sejam bem-vindas e, começando pela Moema, uma breve apresentação, depois a Ana e o Hendrik, fiquem à vontade. Obrigada, Mainá. Primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui conversando sobre esse assunto, né, sobre esse tema. Se deixar, a gente fica, né, a vida inteira falando sobre isso. Mas, enfim, meu nome é Moema. Eu trabalho no INEA, eu sou servidora do INEA e trabalho nessa parte de gestão das águas, já aqui no estado do Rio de Janeiro desde 2007, né? Iniciei minha carreira na Agência Nacional de Águas, trabalhei um pouco com a GEVAP, aqui na companhia do Hendrik, e hoje eu estou no INEA, continuo no INEA, com o enorme desafio, né, de dar continuidade à implementação do nosso sistema de gestão das águas no estado do Rio de Janeiro. Bom, eu sou Ana Aste, subsecretária de Recursos Hídricos, Saneamento e Sustentabilidade. Trabalho junto com o nosso secretário Tiago Pampolha, também vice-governador de estado, né, a partir desse ano. E é um privilégio enorme poder trabalhar com um tema tão importante para a vida de toda a população fluminense, que é a água, né? A água é a base de tudo que a gente faz, é a base não só da nossa sobrevivência, mas do próprio desenvolvimento econômico de todo o estado, geração de trabalho e renda. A minha história profissional, nasce na geração de trabalho e renda, passo pelo desenvolvimento econômico e agora, na área de meio ambiente, poder estar trabalhando com água, saneamento, resíduos, educação ambiental, que é fundamental, e são temas que perpassam, né, as ações do Comitê Guandu e de todos os comitês de bacia. Então, é um privilégio poder estar dentro desse comitê incrível que é o Guandu e poder ver realmente na prática as ações acontecendo, se desenvolvendo no território e afetando de forma positiva a vida das pessoas. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Mainá, pelo convite. É um prazer falar de recursos hídricos. Eu atuo nessa área há mais de 20 anos. Assinei o primeiro contrato de gestão do CEIVAP com a Agência Nacional de Águas, né? E hoje eu represento a TNC no Comitê Guandu. Obrigada, Moema, Ana, Hendrik. Bom, eu sou Mainá Coutinho, atual diretora-geral do Comitê Guandu e também engenheira ambiental, especialista em recursos hídricos da SEDAI. Para iniciar aqui a nossa conversa, acho que a gente está com presenças aqui de peso e com um vasto histórico da gestão de recursos hídricos, como a gente entende hoje, e também com perspectivas aí para o nosso futuro dentro da gestão, perspectivas de sinergias com assuntos que perpassam várias agendas do próprio Comitê Guandu e que impactam, como a Ana falou, diretamente na qualidade de vida da população. Mas voltando para a questão do histórico, né, que a gente, eu acho que é para a gente até ter o planejamento e ter as boas ações, né, a gente precisa também entender a nossa história, né, Moema? Então, assim, você é uma pessoa que tem aqui um vasto histórico, muitos anos na gestão de recursos hídricos, mais de uma década aí na ANA, enfim, me corrija se eu estiver errando aqui alguma parte aqui do histórico, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a evolução, desde quando os comitês estavam iniciando, né, essa estruturação aqui no estado do Rio de Janeiro, até hoje. Como é que você enxerga isso? Como é que você percebe
essa evolução e também os nossos desafios um pouquinho daqui para frente. E aí os outros participantes também, se quiserem darem alguma opinião, acho que vai ser muito bem-vindo. Tá bom. Bom, a minha vida profissional se confunde, né, com a política de recursos hídricos aqui no Brasil mesmo. Eu ingressei na Agência Nacional de Águas por meio de um concurso público em 2002, né, ou seja, fazem 20 anos que eu ingressei na ANA. E é um testemunho, né, de quem participou ativamente da construção desse modelo e desse sistema aqui, né, no Brasil. E desde que eu vim para o estado do Rio de Janeiro, né, eu posso, assim, falar com convicção, propriedade, né, assim, de fato, o sistema fluminense de gestão das águas evoluiu muito, né, sobremaneira. E a política nacional de recursos hídricos data de 97, a política estadual de recursos hídricos data de 99, né? Desde então, o Estado efetivamente investiu na estruturação e no fortalecimento desse modelo. A gente enxerga muito esse vanguardismo do Estado do Rio de Janeiro na parte da gestão de recursos hídricos, né? Pode ser considerado, sim, né, uma referência em nível nacional. É uma avaliação que não é só minha, né, é uma avaliação de organismos nacionais e internacionais, né? Tem uma avaliação do OCDE também, que fez o trabalho aqui junto com a Agência Nacional de Águas, que identificou e destacou, né, essa característica do sistema fluminense. E hoje, né, desde então, na verdade, o que fizemos foi fazer o dever de casa, né, o que previa a política, né, e isso não é um trabalho unilateral, né, a política prevê a participação de diversas entidades dentro de um sistema. Voltando então, o Estado do Rio de Janeiro ele logrou êxito na implementação desse sistema. Por quê? Porque a política foi bem concebida, né, com entidades bem definidas, com funções bem definidas e complementares. Não há sombreamento e nem ausência, né, dentro desse desenho concebido, a ausência de alguém que execute uma daquelas funções. Todos os instrumentos, né, previstos na sua política para a sua implementação estão, alguns em mais avançados, como a cobrança pelo uso da água, que o Estado do Rio de Janeiro também é referência, com a cobrança implementada em todas as regiões hidrográficas, águas subterrâneas, em todo o território. Temos um Fundo Estadual de Recursos Hídricos que funciona e temos todos os comitês de bacia implantados, seguindo o mesmo modelo francês, que foi a inspiração do modelo brasileiro, apesar de ser completamente diferente, né? A gente costuma falar isso. Mas em que sentido é semelhante ao francês? Porque definiu um número de comitês máximo possível de atuar no território do Estado. Quantos, né? O mesmo número de comitês correspondentes à divisão em regiões hidrográficas para fins de planejamento e gestão. Então, esse foi um avanço também. E a criação do INEA em 2009, a política de 99, hein? A criação do INEA em 2009 fortaleceu essa ideia da gestão por regiões hidrográficas, porque o INEA também incorporou, né, essa ideia, apesar da gente não ter conseguido implementar na sua plenitude, mas faz parte. As superintendências são As superintendências pelas regiões. se inspiraram também na atuação por regiões hidrográficas. Um ajuste ou outro tem que ser feito, porque é muito diferente pensar hidrologicamente e você pensar na atuação enquanto órgão ambiental no Estado, ter que atender alguma cidade. A logística também é importante nessa questão da divisão da atuação do INEA. Mas voltando para a parte de recursos hídricos, a situação, quando da instituição da Política Estadual de Recursos Hídricos em 99 para hoje, é absolutamente abissal. Não, a gente precisa evoluir, aperfeiçoar muito, mas, de fato, olhando para a política, a gente tem todos os instrumentos implementados, todos os comitês de bacia implementados, um órgão gestor fortalecido e atuante dentro dessa agenda, enquanto órgão gestor de recursos hídricos, e um fundo estadual de recursos hídricos pensado para financiar a área de gestão das águas do Estado, que tem não só a cobrança pelo uso da água, como
uma outra fonte de receita, que é a compensação financeira do setor elétrico, que no estado do Rio de Janeiro, um outro diferencial, é quase que integralmente destinado para a área de gestão das águas. Moema, eu acho que cabe destacar aí também a ação integrada junto com a ANA no início desse processo, com a Agência Nacional de Águas, né? E até hoje. Que o estado do Rio sempre teve ao lado, trabalhando junto com a Agência Nacional de Águas. Eu acho que isso também é um diferencial do estado do Rio de Janeiro, né? Sempre, sempre. Até porque, como a nossa dupla dominialidade, né, afeta diretamente a instituição do nosso modelo, nós somos obrigados a trabalhar de uma forma compartilhada e articulada. E para finalizar, o que eu acho muito importante ressaltar é que a gente tem uma base legal que está em constante aperfeiçoamento, né? Então, aqui, além da política, né, que é a Lei 3239 de 99, a gente tem leis que regulamentaram a cobrança pelo uso da água, várias, né? Leis que regulamentam o contrato de gestão das águas, que também foi pioneiro, né, em termos de contratos de gestão dos estados, né, seguindo o modelo federal, que já atuava aqui no estado. Essa lei, a 5639 de 2010, né, tem mais de 10 anos de implementação e, no ano de 2022, nós reformulamos completamente o contrato de gestão. Então, a gente está agora, que eu acho, né, num momento muito particular e com muitas oportunidades de avançar ainda mais além do que já conseguimos até agora. A gente agora tem novos desafios, né, e novas metas a alcançar dentro do nosso modelo já instituído. Ótimo. Sim. Moema, rapidamente, assim, aproveitando que você finalizou esse gancho, mas a gente já vai retornar a ele para saber, assim, para todos nós, né, todos que estão acompanhando também, para terem uma noção da dimensão desses avanços nos contratos também, frente a esses desafios que a gente tem. Mas aproveitando aqui o gancho do que o Hendrick falou, e o Hendrick é uma pessoa que tem vasta experiência também na questão de agência de água. E aí eu queria, Hendrick, que você falasse um pouquinho também sobre como você enxerga a implementação dos instrumentos de gestão no Comitê Guandu. E aí, particularmente, no nosso manual operativo, né, o nosso MOP, assim, como que isso demonstra um avanço e acaba sendo um grande impulsionador de ações, e também do PAD, que é o nosso planejamento aí anual de atividades e desembolsos, que também é uma novidade do contrato de gestão e que daqui a pouco a Moema também vai explicar um pouquinho. Vamos voltar ali para a Moema para a gente entender isso melhor. Mas eu queria que você desse também um panorama, assim, que você é uma pessoa que também tem esse histórico, sobre esses novos desafios e sobre a implementação dos instrumentos de gestão, particularmente no Comitê Guandu. E para eu falar disso, eu vou lembrar do CEIVAP, que foi o primeiro comitê no Brasil a iniciar a cobrança pelo uso da água. E a primeira reunião para aplicação de recursos da cobrança pelo uso da água federal, os membros levantavam a mão e sugeriam a aplicação desse recurso, lá durante a reunião. Tá, vamos aplicar nisso, vamos aplicar naquilo. Cada um achando onde era mais importante. Onde e aí, era mais... é importante trazer essa evolução da gestão de recursos hídricos, né? E aí, o plano de bacia era muito sem foco, né? Hoje é um plano de bacia mais focado, principalmente em resultado. O Comitê Guandu tem um plano que vai até 2043, que inclusive a TNC atua baseado no plano de bacia do Comitê Guandu. A gente trabalha sempre fortalecendo política pública, né? Então, esses instrumentos foram sendo aperfeiçoados. Então, além do plano agora, a gente tem o plano de aplicação plurianual, né? Tem o manual operativo, que transforma um plano de 40 até 2043, focado, acho que é 4 anos, né? Então, ele pega o plano de bacia, dá um foco nesses 4 anos, o que o comitê tem que estar deliberando para ser executado na bacia, no horizonte de 4 anos. Isso, para mim, isso é um avanço fantástico, né? Porque você operacionaliza aquele prognóstico que você tem através do plano de bacia. Você operacionaliza baseado num plano de bacia e num plano de aplicação, né? De destinação de recursos, né? Financeiros. Então, isso foi uma evolução ao longo do tempo, né? E eu quero destacar aqui um amadurecimento do Comitê Guandu, né? E eu acredito que isso vai acontecer na gestão de recursos do país como um todo. No Brasil, a gente não tem muita cultura de cooperativismo, de pensar na comunidade, né? E essa lei veio trazer
esse processo participativo e descentralizado que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. E o Comitê Guandu, para mim, é referência em termos de amadurecimento em todo esse processo. Ótimo. Antes de passar para a Moema, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que o MOP, né, ele acaba gerando esses ganhos ambientais necessários à luz do nosso plano de bacia e como é que a gente concatena tudo isso para que a sociedade enxergue de uma maneira específica, né, enxergue de uma maneira com a importância que merece a atuação dos comitês de bacia, porque a gente sabe que a gente faz muito trabalho, muito planejamento. Hoje os planos de bacias são discutidos tem embasamento altamente técnico, com ampla discussão, mas uma coisa que a gente vê que reflete todo mundo fala, né, é que a gente tem um desafio aí de fazer com que a sociedade enxergue a importância da gestão de recursos hídricos na vida dela, porque as decisões que a gente toma lá no Comitê Guandu acabam impactando positivamente, claro, mas impactando diretamente na vida de milhões de pessoas. A gente está ali na região hidrográfica, que é responsável da água que abastece através da ETA Guandu, que é a maior extração de tratamento e operação contínua do mundo. Então, aquela região hidrográfica ela é pela água em qualidade e quantidade que vai acabar abastecendo ali mais de 10 milhões de pessoas na região metropolitana. Então, já é uma região hidrográfica que é estratégica para todos. Mas como é que a gente faz com que a sociedade, através disso tudo que a gente está discutindo, enxergue a importância da atuação dos comitês de bacia, visto que a água é fundamental para todos, a água é fundamental para a economia, é fundamental para a qualidade de vida da nossa população? Primeiro, acho que tem que dizer o seguinte, que nós somos membros do comitê, eu sou membro do comitê, mas o comitê ele é aberto. Então, eu fico muito incomodado quando falam, aquele comitê não, o comitê é todo somos mundo, todos nós. É a sociedade, né? Inclusive quem não é membro, porque Sim. Quem é membro está representando a sociedade. Então, eu gostaria muito que todos falassem, o nosso comitê, né? Isso é importante, porque você se apropria das decisões do comitê. Uhum. E você pode contribuir, inclusive, não sendo membro, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Com esses instrumentos aperfeiçoados, existe a possibilidade de qualquer um acompanhar as ações do comitê. Então você tem, já falei, um plano de bacia com horizonte de até 2043, no caso do Comitê Guandu. Você tem um manual operativo, que é o que você vai fazer dentro do período de 4 anos, direcionando esse recurso em função daquele manual operativo. Então você pode acompanhar não só o que está previsto para acontecer e acompanhar se o que estava previsto foi realizado. Uhum. Então isso, inclusive, tem no site do Comitê Guandu, ou as pessoas podem identificar quem são seus representantes no Comitê Guandu, quer dizer, se ela for da sociedade civil, quais são as instituições que tem lá da sociedade civil, para ter essas informações. Em contrapartida, o Comitê Guandu tem investido muito em comunicação para dar esse retorno para a sociedade, né? Então, acho que foi outra evolução do sistema de recursos hídricos no Brasil. Perfeito. Eu queria que a gente chegasse nesse ponto, até porque a realização desse podcast é um desdobramento disso para que a gente tenha essa capacidade de gerar resposta efetivamente para a sociedade. A gente hoje tem o plano de comunicação, a gente tem muito trabalho. Hoje o Comitê Guandu é responsável pelo maior programa de saneamento rural do Brasil, ou seja, levando qualidade de vida para as populações que estariam ali, que num futuro assim tão próximo teriam acesso à coleta e tratamento de esgoto e agora vão ter, e principalmente em locais de alta vulnerabilidade. Então, e que impactam diretamente na qualidade de água dessa região hidrográfica, da nossa região hidrográfica, que, como a gente falou, é estratégica para população como um todo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa ter essa capacidade de dar essas respostas à sociedade, todo esse trabalho que a gente está fazendo e como isso está gerando um impacto positivo. E aí, voltando, Moema, antes de passar para a Ana também, que essa parte, eu acho que ela vai falar bastante, né, como que a gente gera essa resposta para a qualidade de vida da população. Mas voltando, Moema, eu queria que você falasse um pouquinho do amadurecimento do sistema, através também dos contratos de gestão, como é que a gente evoluiu nesse sentido, e principalmente falasse do PAD,
que é o nosso mais novo aí, mais nova diretriz que a gente tem que atuar e que vai trazer um direcionamento maior das ações do comitê e mais foco no que a gente já detectou como sendo prioritário através do nosso plano de bacia, do nosso MOP. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Tá. Bom, de fato, né, esse nosso novo modelo de contrato, ele foi construído a muitas mãos, né, a partir de um questionamento do TCE. Vocês se lembram que o TCE declarou ilegal justamente o contrato de gestão do Ogandu. Né? Então, nós trabalhamos em conjunto, né, o INEA, a CEAS, os comitês de bacia, sobretudo o Ogandu, né, que era o comitê ali que estava envolvido no imbróglio, e não só revertemos, né, a decisão de plenário do TCE, como, na minha visão, nós fortalecemos o nosso modelo. Então, vamos lá. O que esse contrato novo, que a gente trabalhou durante 2 anos, né, num acordo, para mim, inédito, né, envolvendo inclusive o TCE, né, o TCE, órgãos de controle, Ministério Público estava junto porque foi acionado também, estava junto nos apoiando, né, nesse momento, apoiando o sistema de gestão das águas. Lembrando que o contrato de gestão ele tem indicadores, né? Isso, vou chegar neles. E que lá no início, esses indicadores, eu lembro quando a gente fez o contrato do CEIVAP com a ANA, era mais de 50 indicadores, ninguém sabia muito bem o que era, porque não existia contrato de gestão no país, né? E quando o Estado do Rio de Janeiro fez os seus primeiros contratos de gestão, em 2010, 2011, ele se inspirou muito também nesse mesmo modelo, até porque o Estado fazia parte, né, do CEIVAP e participou daquele momento inicial. Mas então, voltando ao nosso contrato, o que ele tem de mais espetacular, né, nesse momento? Depois de implantados, depois de desenvolvidos, depois de implantados todos os instrumentos de gestão, sobretudo, qual? Plano de bacia. Né? A gente está conseguindo convergir e fazer com que esses instrumentos, que a ANA, né, chama de peças, né, são peças, instrumentos da política, que é o plano de bacia, peças orçamentárias, né, ou instrumentos orçamentários, que são o PAP, né, o Plano de Aplicação Plurianual dos Comitês de Bacia, que o CEIVAP foi pioneiro, os nossos comitês estaduais foram se inspirando e adaptando, né, os seus planejamentos fossem montados, né, juntos e que andem e conversem juntos. Né? Então, o que é o Plano de Bacia? É um grande plano, né, norteador de ações e investimentos prioritários para aquela região hidrográfica num horizonte de longo prazo. O que é o PAP? É uma peça orçamentária, né, para destinação dos recursos daquela região e daquele comitê no horizonte de 5 anos. Baseado no plano de bacia. Agora, baseado no plano de bacia, porque aqui a gente fez ao contrário, né? Primeiro, nós fizemos a gente primeiro veio dinheiro. Né? Olha lá, primeiro veio dinheiro. Depois veio planejamento. Depois veio plano de gastar o dinheiro. Depois veio planejamento de como gastar esse dinheiro. Não foi bem assim, mas foi mais ou menos assim. Né? E hoje a gente tem esse desenho completo. Então, os nossos planos, o plano do Ogandu, né? É até 2043, Isso. com uma estimativa de arrecadação, com a cobrança pelo uso da água, que o Ogandu é um comitê com uma arrecadação, maior arrecadação. Bastante elevada aqui, né, no estado, que, por sua vez, é apropriada dentro de uma agenda, de recursos hídricos. Porque a gente não vai resolver, aquela velha questão lá atrás, né? O comitê, né? O nosso comitê, quer resolver todos os problemas. A gente não vai resolver todos os problemas. A gente vai destinar aquela estimativa de arrecadação dentro daquela nossa agenda que está dentro da nossa governança. Né? Então, a gente conseguiu construir isso fazer com que o comitê enxergue aonde é a sua governança e direcionar a aplicação daqueles recursos, seja pela entidade delegatária, seja por outros órgãos, podem ser órgãos de Estado, pode ser agente, pode ser o INEA, pode ser SEDAI, né? Desde que indicado pelo comitê de bacia, certo?
A gente não tira nunca essa prerrogativa do comitê. E aí, chegando no contrato de gestão, me alonguei demais, né? Esse contrato, ele é muito mais finalístico, né? Uhum. O objeto do contrato, agora, ele está vinculado ao que é a função preponderante do Comitê de Bacia. Então, ele tem 3 grandes atividades que ele desempenha. Uma, secretaria executiva, né? Secretariar reuniões, dar encaminhamento às decisões das instâncias que ele assessora dentro do Comitê de Bacia. Uhum. Segundo bloco de atividades, administrar os recursos repassados, no caso, pelo INEA, né? E a obrigação do INEA, dentro desse contrato de gestão, é fundamentalmente repassar os recursos. E a gente também trabalhou muito para mudar esse modelo, para se aproximar do modelo federal, que é repassar os recursos. Repassar integralmente. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre as responsabilidades que isso... Porque, apesar do INEA estar desempenhando a sua função ano passado, a gente exercitou isso muito bem. Nós repassamos os recursos, praticamente todos. No finalzinho do ano, a gente empacou em questões eleitorais, ano eleitoral, não conseguimos repassar 100%, mas repassamos quase tudo. Mas já foi um avanço, né? Para dar uma celeridade extremo. Agora, eu poderia estar aqui tranquila, né? Já cumpri meu papel, mas não, eu quero ver esse recurso bem investido. Com de acordo com o nosso planejamento, a gente está junto ali trabalhando para isso. E o terceiro, grande, porque para mim é a cereja, né? É a coisa mais importante. Implementação do plano de bacia. Aí entra o PAD. O que é o PAD? A gente chamou, incorporou ao contrato dois novos documentos. O PAP, Planejamento Plurianual, e o que a gente está chamando de PAD, que é o Planejamento Anual de Atividades e Desembolso. É tudo que a entidade delegatária vai fazer naquele ano. Quantas reuniões ele vai secretariar, quais as ações prioritárias que ele vai executar efetivamente naquele ano. Eu quero ver executado, isso é meta do contrato de gestão. A gente tem menos metas, menos indicadores que são vinculadas a essas atividades finalistas. Mas muito mais cirúrgico nessas questões. E gerando resultado no território, né? Sim. Isso que é interessante. Garantindo realmente, isso. Exatamente. E é importante destacar que isso avalia a agência de bacia. Então, a agência de bacia hoje tem um compromisso dentro do plano com as atividades a cada ano previstas ali no plano de bacia, né? Sim. O comitê tem que aprender, aí eu vou jogar para o comitê. Antes de você jogar para o comitê, deixa eu só ouvir uma parte aqui da Ana, acho. Uma pausa para a gente, já gerando um spoiler aí, daqui a pouco vamos ver o que ela vai jogar para o comitê. Mas eu queria ouvir só um pouquinho, assim, a Ana Acha agora tem um desafio super importante, que é estar aí na Subsecretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento, enfim, que juntou as subsecretarias, e além de tudo também é diretora do Comitê Guandu, que é um outro desafio, e o Comitê Guandu, ele, além de ser essa referência na gestão de recursos hídricos, a nossa região a gente sempre fala de números grandes, de atuações grandes, ou seja, tem a maior estação de tratamento do mundo, tem o maior programa de saneamento rural, tem a maior arrecadação, e assim como os nossos desafios são desafios grandes, desafios consideráveis, tem que vir a nossa capacidade de responder, de gerar respostas através de ações específicas e ações concatenadas, ações sinérgicas, para a gente gerar respostas à altura desses desafios, né, que o comitê tem à frente. O comitê tem uma agenda que é muito, digamos assim, apesar da gente falar especificamente sobre água é um tema que acaba sendo muito interdisciplinarizado. Então, a gente tem a agenda de infraestrutura verde, você vai ter uma agenda da parte de saneamento, uma agenda de educação ambiental, tudo concatenado ali com a questão de água, para a gente poder ter a capacidade de fazer essas respostas à altura dos desafios que a gente tem hoje. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da sinergia dos órgãos de Estado, porque a gente sabe que a gente tem desafios muito grandes, então ninguém é feliz sozinho, ninguém tem a capacidade de resolver tudo sozinho, como a Moema falou. Então, o comitê não vai ter jamais uma capacidade de resolver todos os problemas da região hidrográfica sozinho, e a gente precisa de parceiros e precisa da atuação de todos junto com a gente ali, empenhados na resolução daqueles desafios. Por isso que a gente tem várias instituições parceiras. Mas eu queria que você falasse sobre a sinergia e a capacidade de geração de resultados da sinergia, que é a sinergia dos órgãos de Estado
com os comitês de bacia e como é que isso acaba gerando e potencializando mais resultados para a região hidrográfica, para a bacia, em termos de qualidade e quantidade de água. Principalmente que a gente enxerga hoje o Guandu como uma vitrine disso, né? A gente tem um histórico de que essa sinergia funcionou para o Comitê Guandu, não é isso, Ana? Não, perfeito. Eu gosto de contar que no meu segundo dia, em outubro de 2020, né, quando eu e Tiago, né, eu cheguei um pouquinho depois, né, Tiago me convidou para assumir a pasta da água. No meu segundo dia, Tiago me levou. A única vez que andei de helicóptero na vida, tá, gente? Mas me levou para um sobrevoo no Guandu. E quando você enxerga aquilo de cima, não tem como você não se apaixonar. Porque é apaixonante. Lá de cima você vê todas as dificuldades que aquele ecossistema passa, né? Quando nós sobrevoamos o Rio Poços Queimados, eu vi aquela água escura, densa, adentrando e manchando a água da lagoa, de onde a estação de tratamento de água retira a água para produzir a água que vai para 10 milhões de pessoas. Quando eu vi aquela cena lá de cima, aquilo me impactou de um jeito que eu entendi que a gente está falando de uma missão. É uma grande missão para todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa mesa, quem está assistindo a gente e faz parte, né, do Comitê de Bacia, certamente tem isso como uma missão. Porque a gente sabe que é o servir com S maiúsculo, né? E aí, quando a gente escuta a Moema falando, o Hendrik falando de como esse processo do sistema de recursos hídricos se profissionalizou nos últimos anos, na última década em especial, né? Como isso se desenvolveu e todas as ferramentas e mecanismos que foram criados para exatamente criar essa interação da sociedade que está no Parlamento das Águas, que é o nosso Comitê de Bacia, com a gestão estadual e as gestões municipais, isso mostra para a gente como esse processo se desenvolveu, né? E aí é fundamental, se a gente pega o exemplo do Comitê Guandu, né, a gente vê todo o avanço que a gente teve nos últimos 2 anos, né? A gente trabalhando de forma integrada para vencer, por exemplo, o desafio da geosmina, né? Quando a gente chegou no estado, a geosmina estava no seu ápice, e aí foi feito um trabalho integrando a Secretaria, né, de Ambiente, o próprio INEA, integrando os municípios, integrando toda a base ali do Guandu, a SEDAI, que foi fundamental nesse processo, para que várias soluções integradas pudessem ser aplicadas naquele território para que a gente vencesse o grande desafio da geosmina. A gente já chegou, né, no ápice desse desafio. Já chegou, né? Com já dever de casa enorme. Com um dever de casa enorme para resolver. E a gente está falando de algo que afeta 10 milhões de pessoas. Né? Então, a importância que isso seja feito de forma integrada é enorme. Quando a gente pega, por exemplo, o saneamento rural, que exige uma ação integrada com os municípios que estão recebendo, né, através da ação do Guandu, os investimentos em saneamento rural, quando a gente vê esse investimento que é feito, que ele é capaz de diminuir em 17% a poluição que chega até a lagoa que abastece a estação de tratamento de águas, isso é muito importante. Mas isso só acontece porque a gente tem um parlamento formado por usuários de água, formado por poder público, que aí não é só o Estado, são também os municípios, né? E formado pela sociedade civil organizada. O Hendrik está aqui representando através da TNC. Então, esse parlamento, esse grupo de instituições, eles têm uma ação fundamental que é entender as demandas do território, entender a necessidade, o que precisa ser feito, cada um trazer do ponto de vista técnico. É importante que seja um comitê que tenha uma força técnica muito grande, que as pessoas que estejam lá tragam... E o Comitê Guandu tem muito essa característica. Exatamente, porque eles trazem um complemento, uma informação, cada um, que quando se conecta, a gente consegue desenvolver projetos a partir dos planos de bacia, né? A gente consegue desenvolver projetos que realmente fazem a diferença no território. E é isso que a gente precisa. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Se o Estado fosse tentar fazer, não ia fazer o que o Comitê Guandu está fazendo hoje. E aí, quando a gente fala numa gestão baseada em bacias hidrográficas, isso é fundamental. A gente tem que enxergar o território de acordo com a realidade que a natureza traz para a gente. Isso é muito importante. Quando eu comecei no Comitê de Bacia, uma das falas que me veio foi, olha, você vem do desenvolvimento econômico. No desenvolvimento econômico, a gente sabe exatamente qual é a fronteira entre os municípios, entre os estados, está lá no mapa que a gente aprende na escola, não é isso? Mas quando a gente fala de recurso hídrico, a gente tem uma bacia. A água, ela não respeita a fronteira que a gente pintou no mapa.
ela perpassa aquela fronteira, porque é a realidade do ecossistema, da natureza. E o Comitê de Bacia, organizado nas bacias hidrográficas, por isso que é importante que a nossa gestão seja realmente a partir das bacias hidrográficas, ele leva em consideração exatamente o caminho da água, né? E o caminho da água baseado no que ela afeta a população que está ali naquele território. E as soluções vêm do território. Muitas das soluções vêm da necessidade que as pessoas trazem do território. E a gente precisa ter essa escuta. E aí, Perfeito. Ana, eu acho que cabe destacar a participação dos municípios no comitê. Perfeito. Eu ia falar isso aí. Porque é onde estão os problemas Exatamente. e é onde as soluções brotam, né? Sim. Assim, porque está mais perto do problema. Então, o Comitê Guandu também, outro avanço foi conseguir a participação Isso. dos municípios no comitê. A gestão de recursos hídricos tem essa dificuldade, né? E De uma maneira geral, tem essa dificuldade, mas é uma coisa que a gente não enxerga no Guandu, né? Porque no Guandu, hoje, com o atualmente, trabalho de algumas pessoas dos municípios os que municípios têm conseguiram sido muito participativos. tá trazendo esses municípios para a mesa e tá atuando. Gente, assim, eu gosto de dizer, é uma governança muito interessante, né? Porque é uma governança que ela consegue conectar todos esses atores. E a gente precisa exatamente desse espaço de diálogo, desse espaço de concertação comum, para a gente poder sair de uma esfera onde o recurso ainda está numa caixinha e ele chegar lá no município, chegar em Queimados, chegar em Japeri, chegar em Mendes, aonde ele for chegar, e realmente ser investido na vida daquela pessoa que passa a ter, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto, onde ela não tinha antes. E essas ações também não são realidade se a gente não tiver exatamente o que o Hendrick falou, que é a participação ali Exatamente. diuturna do gestor do Fundamental. município também junto com a gente, assim, cada peça importa. E hoje, realmente, a gente tem que aplaudir a participação dos municípios. É claro que a gente vai amadurecendo com o tempo, mas hoje, graças a esse esforço aí, né, a gente tem a participação maciça dos gestores dos 15 municípios, né, do território ali da nossa região hidrográfica. E aí, assim, queria, baseado nisso que a gente está conversando, como que você enxerga, assim, que a importância da gente manter o caráter participativo, autônomo, assim, dos comitês de bacia, dentro do que a gente vê de uma gestão transparente. Essa alta participação que a gente tem que ter, que é a governança interessante, como você falou. Não, exatamente. Eu acho que o papel de uma governança, como é a governança do comitê, ele exatamente traz para o diálogo as diferentes entes da sociedade, ele promove esse diálogo e, a partir daí, a transparência ela tem que acompanhar o processo, né? Então, o Comitê Guandu é um exemplo, né, de como isso acontece, tanto do ponto de vista da comunicação, através das ferramentas de site, etc., através das ferramentas de comunicação que tem, mas também da própria tomada de decisão, né? A reunião, como o Hendrick falou antes, é uma reunião aberta, onde todos podem participar. E eu acho que tem uma questão também importante, que é a conexão dos planejamentos, tá? Quando a gente tem um plano de bacia, por exemplo, que vai até 43, a gente está hoje produzindo no governo do estado um plano de segurança hídrica que também vai até 43. E o que está sendo planejado e o diagnóstico que está sendo construído dentro do plano de segurança hídrica, e Moema participa muito, né? É uma pessoa muito efetiva dentro desse planejamento, ele tem que estar completamente conectado com o que os comitês de bacia estão trazendo nos seus planos de bacia. Então, esse processo de interação não é uma coisa ou outra, é conjunto, é um grande sistema. A gente tem que entender que é um grande sistema de recursos hídricos, onde todas essas pontas precisam se falar para a gente poder realmente fazer a política pública acontecer no território, né? E aí, toda essa construção, ela precisa ser feita em conjunto. E a transparência, ela se dá também no processo de construção. Sim. No processo de realmente planejar em conjunto o que precisa ser feito nos próximos 20, 30 anos, Com todos né? os setores da sociedade. já todos os setores nesse integrando processo. o plano diretor, né, do Exatamente. município, plano de saneamento do município. Quer dizer, à medida que a gente vai evoluindo, a gente começa a trazer outros instrumentos que a gestão de recursos está conseguindo integrar, né? Exatamente. Se a gente pega, por exemplo, o Guandu,
O Guandu, ele está investindo, já tem bastante tempo, né, Mainá? Nos planos de saneamento, nos planos integrados de gestão de resíduos sólidos. Então, isso é fundamental. E isso é uma ferramenta que, para a gestão pública, é primordial. A gente não faz nenhum tipo de investimento efetivo se a gente não tem um planejamento através do que brota da necessidade dos municípios, dos gestores municipais e daqueles que contribuem com toda a política pública local. Então, isso que você falou é muito importante, Hendrik, porque a gente conectar todos esses planos e essas ações dentro do entendimento que a gente está falando de uma política pública de recursos hídricos é que realmente vai fazer o diferencial para a gente ver as coisas acontecendo. Eu vou dar mais 2 exemplos. Um é o plano de educação ambiental dos municípios que o Comitê Guandu está elaborando. E o da Mata Esses Atlântica promessas, também, né? E o da Mata Atlântica. O da Mata Atlântica, E está perfeito. elaborando, não é o comitê que está elaborando, ele é responsável pela elaboração, mas são os municípios que estão elaborando. Perfeito. E depois o comitê pega esses planos e faz uma integração numa visão de bacia hidrográfica, por exemplo, de Mata Atlântica, ele vai fazer um plano diretor florestal para toda a bacia. E eu fico imaginando se os outros comitês fizerem isso, o Estado vai ter uma visão, passa a ter uma visão verde de todo o Estado e sendo planejado por região hidrográfica, né? Eu acho que essa é a nossa evolução. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, nossa grande meta, que a gente consiga enxergar o Estado pelas bacias hidrográficas, nas suas diferentes camadas, né? Saneamento, resíduo, Mata Atlântica, educação ambiental. Imagina que a gente que está hoje na Secretaria de Ambiente recebe, né, todo um material como esse para trabalhar junto com os planos estaduais, né, seja o plano estadual de segurança hídrica, seja o de recurso hídrico, seja o de resíduos. Imagina a riqueza que não é e que partiu das pessoas que estão no território. O Estado recebe, mas ele está participando também lá dentro do comitê, né? Exatamente. Está integrando a construção soluções, integrada, né? Exatamente, perfeito. E aí, assim, é super interessante essa questão, principalmente também dos planos municipais de Mata Atlântica, que vão gerar um plano com planejamento verde ali para toda, que é o plano diretor para toda a região hidrográfica. Mas isso também, só dando spoiler, vai ser tema de um dos nossos próximos podcasts também, que vai ter o Hendrik também aqui. Então, assim, para finalizar, né, eu acho que a gente fez contribuições aqui importantíssimas, debatemos bastante sobre o sistema de recursos hídricos. Queria ouvir a Moema na provocação que ela ia fazer para o Comitê Guandu e já pedir para ela fazer a consideração final, depois a Ana e o Hendrik, para a gente encaminhar aqui para a nossa finalização desse episódio do nosso podcast. Tá bom, perfeito, Mainá. A provocação é a seguinte: o que faz tudo isso rodar dentro do Comitê de Bacia? O contrato de gestão, certo? Então, temos que ter um contrato de gestão, né, que funcione, factível, né, e que permita que todas essas ações planejadas sejam executadas dentro de uma realidade orçamentária e de arrecadação. Que quem financia, sobretudo, via contrato de gestão, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, não que não possa haver, né, deva haver, né, outras fontes de recursos, ou que a gente sabe que o nosso Fundri, o Guandu é uma exceção, o nosso Fundo Estadual de Recursos Hídricos, ele, via de regra, ele funciona mais para grandes ações como contrapartidas, né, dentro daquilo que a gente precisa, né, dentro das ações estabelecidas. O desafio é o seguinte: o comitê tem que aprender a se planejar, né? Isso é essencial para a gente fazer esse modelo rodar. Não adianta eu querer fazer tudo e numa determinada reunião plenária, né, a gente não conseguir decidir nada, porque vira aquela confusão, né, de assuntos e de ansiedade para resolver as coisas, quando a gente não foca no que a gente tem que fazer de essencial dentro daquele ano, para atender as metas estabelecidas no contrato de gestão daquele ano. O que a entidade legatária vai fazer? Ela não vai resolver tudo. Ela tem que trabalhar dentro de uma realidade que está ali posta dentro do contrato de gestão. Quantas reuniões eu vou fazer? Quanto eu vou desembolsar esse ano? Quais vão ser as grandes linhas de ação e de atuação em que eu vou investir? É interessante, isso vale mais para outros comitês, não é bem a realidade do Guandu. É interessante pulverizar o meu pouco recurso em ações que não vão trazer grandes retornos, ou é melhor eu me unir, né,
com outras entidades, outros comitês, para investir em grandes linhas de ações, em grandes projetos que vão dar mais retorno para a saúde ambiental da bacia hidrográfica, para a população local. Esse é o desafio. O comitê tem que aprender a se planejar, e isso está previsto no contrato. Não, eu queria destacar outro ponto, é o seguinte... Você já aproveita e faz sua fala final. Tá, não, é porque a Moema falou uma coisa que os comitês hoje, e principalmente o Guandu, ele já está numa linha de trazer recurso externo para a bacia, não só a cobrança pelo uso da água. Então, a cada investimento que a gente faz em um programa, a gente já tem a visão do que pode trazer de parceiro para investimento interno. Uhum. Então, isso é uma visão que veio agregar valor a todo esse processo de gestão. E minha fala final é da importância de um processo participativo e descentralizado desse. A sociedade tem que se apropriar disso, porque é uma forma não só de contribuir para a política pública estadual e federal, no caso de comitês federais, e principalmente os municípios, que é onde tem condição de receber apoio do comitê, apoio técnico, apoio financeiro, e se aprimorar com toda essa ação do comitê e esse conhecimento técnico, que ele começa a ter uma visão da bacia. Eu acho que é... Perfeito, André. Perfeito, Moema. Obrigada, Ana. Suas considerações finais? Na verdade, só trazer mais um ponto aqui, quando a gente estava falando, né, da importância do processo de saneamento rural que o Guandu vem fazendo. Hoje o Estado, ele passa por um processo de concessão do saneamento, né? E que passa muito pela própria revisitação do papel que hoje a SEDAI tem e a Estação de Tratamento de Esgoto que está na área do Guandu tem, né? A SEDAI, ela continua como um importante produtor de água para toda aquela região, né? Da região metropolitana. E esse processo do saneamento, da concessão do saneamento urbano, ele afeta alguns municípios ali da região do Guandu. Então, o comitê, ele tem um papel importante também de articulador desse processo todo com os comitês. E, claro, reforçar aonde o saneamento urbano da concessão não vai estar entrando. Então, para você ver que é algo sempre complementar e precisa sempre andar junto dentro do planejamento. Então, eu estou trazendo isso porque quando a gente pensa a bacia hidrográfica, e a gente está falando de uma concessão que é de uma região metropolitana, que tem várias bacias hidrográficas conectadas a essa região, né? E isso é fundamental quando a gente fala da complementação dos diferentes atores do sistema de recursos hídricos, né? E aí, como mensagem final, eu acho que o Comitê Guandu, ele tem um papel fundamental para toda a população fluminense, em especial a região metropolitana, né? Ele tem essa missão, assim como a gente tem a missão pessoal, ele tem essa missão de cuidar e zelar pela água que hoje abastece toda aquela população, 10 milhões de pessoas, e mais do que isso, que afeta a saúde das pessoas, né? Então, ele é interdisciplinar. Quando a gente pensa em água, a gente pensa em saúde, a gente pensa em desenvolvimento econômico, a gente pensa em lazer, a gente pensa numa economia que é uma economia azul, né? A gente pode pensar em geração de energia sustentável. Então, ele tem um papel fundamental, que é pensar aquele território, que é trabalhar com as instituições daquele território que estão lá realmente no dia a dia fazendo diferença, e ele pode ser sim ele é um grande indutor de desenvolvimento para toda aquela população. Então, dá aí os parabéns, Hendrik, Moema, Mainá, que estão há tantos anos nesse mundo dos recursos hídricos, que é realmente apaixonante. Deixar um abraço do nosso secretário de Ambiente, Tiago Pampolha, vice-governador também, né? Obrigada, Ana. Bom, para finalizar, eu acho que nós hoje tivemos uma conversa aqui super interessante, acho que acrescentou bastante, e principalmente reforçando verdadeiramente o papel ali do Comitê Guandu, tão estratégico e positivamente impactante para a nossa população. E além dessa questão própria das concessões de saneamento, o Comitê Guandu, só para aproveitar o gancho e fazer a fala final, a gente agora, nesse ano, já vai operacionalizar o Observatório de Bacia. Perfeito. Que vai ser um instrumento aí importantíssimo para que a gente veja a resposta do avanço da cobertura do saneamento rural, que o Comitê Guandu está fazendo, quanto urbano, através das concessões, para a qualidade de água bruta. Então, a gente vai ter aí, em breve, esse instrumento de monitoramento, vai ser importantíssimo
para a gente poder avaliar, inclusive, o impacto de outras ações, as ações de infraestrutura verde, outras ações do comitê e também outras ações que acabam impactando ali na região hidrográfica, que é a questão da concessão ali do saneamento. Então, o Comitê Guandu está fazendo seu dever de casa, temos muitos desafios pela frente, e aí, finalizando, a gente se vê nos próximos episódios do podcast, e o nosso lema aí, do nosso comitê, como o Hendrick falou, é água limpa e abundante para todos. Obrigada, gente. Obrigado.